Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h33. Bom dia. Está no ar o nosso Jornal Verde Vale, 19 de julho de 2023, uma quarta-feira. Daliana, bom dia. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia para todo mundo que a partir de agora se liga aqui na 103,7. Começando, como sempre, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, quarta-feira. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Banco Central fará consultas públicas para regular o mercado de criptoativos. Caiado anuncia investimentos no setor de energia solar em Goiás. Processo seletivo do IBGE com 300 vagas para Goiás termina hoje. Campanha Júlio Turquesa conscientiza a população sobre doença do olho seco. Governo retoma bônus de produtividade para reduzir fila do INSS. Goiás ocupa o segundo lugar entre estados do país que mais realizam cirurgias eletivas. Estas e outras informações a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34, 6h34. Mais uma vez, bom dia para você. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, voltarão a ganhar bônus de produtividade para reduzirem as filas no órgão. O Diário Oficial da União publicou em edição extraordinária uma medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social e retoma algumas ações emergenciais nos últimos anos. O bônus de produtividade será pago aos funcionários que trabalharem além da jornada regular na análise de requerimentos de benefícios e também na realização de perícias médicas, principalmente em processos com mais de 45 dias ou prazo final expirado. O programa durará 9 meses, prorrogáveis por mais 3. Os servidores administrativos do INSS receberão bônus de R$ 68,00 por tarefa e os médicos peritos R$ 75,00 por perícia. Os Ministérios da Previdência Social e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos vão editar portarias com metas e avaliação de acompanhamento e alcance de objetivos fixados. 6h35, orçamento do SAMU 192 vai receber um aumento de 30% neste ano. Quem traz os detalhes é o Bruno Moreira. Repassados pelo Ministério da Saúde para o custeio do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU 192, vai ser ampliado em 30%. Isso representa 396 milhões de reais a mais por ano e faz o orçamento do serviço chegar a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O governo diz que o aumento busca minimizar a sobrecarga nos municípios e também é uma forma de incentivar a universalização do SAMU. Os valores não eram atualizados desde 2013. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela ministra Nízia Trindade durante o Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde em Goiânia. O SAMU que já vai completar 20 anos em setembro e que também podemos ver como um grande patrimônio da gestão anterior do presidente Lula e que agora queremos retomar com bastante força. Um novo processo de licitação para ampliar a frota vai ser concluído ainda neste ano. O investimento passa de 800 milhões de reais para a compra de mais de 1.800 veículos. Além da renovação da frota, com a maior parte deles, 185 veículos vão atender novas unidades de suporte básico e outros 68 serão usados nas novas unidades de suporte avançado. O SAMU atua em 3.917 municípios do país e chega a mais de 86% da população. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37 agora. E o prazo para a inscrição no processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística termina hoje. São 300 vagas temporárias, com salário de R$ 1.385,50 ou R$ 3.100, de acordo com a função.
Os candidatos podem se inscrever para 2 funções diferentes. Ambas exigem o ensino médio. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, acessando o link www.ibfc.org.br. A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 42,20. As funções divulgadas pelo IBGE são para agente de pesquisa e mapeamento, com 271 vagas em 20 cidades, e supervisor de coleta e qualidade, com 29 vagas em 7 cidades do estado. O cargo do APM exige nível de escolaridade de ensino médio completo e tem remuneração de R$ 1.387,50. Já a função de SCQ, que exige, além do ensino médio completo, ter carteira nacional de habilitação, provisória ou definitiva, o salário é de R$ 3.100. Ambos os cargos têm auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º proporcional. O estado de Goiás ocupa o 2º lugar entre estados do país que mais realizam cirurgias eletivas após a pandemia. Pedro Henrique Rabelo tem os detalhes. O governador convidou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, para um almoço no Palácio das Esmeraldas. Um dos temas do encontro foi o apoio do governo federal na manutenção de toda a estrutura da saúde estadual, para que continue operando com tranquilidade. São várias ações conjuntas que o governo de Goiás vai tomando junto ao Ministério e tendo sempre aí a simpatia e o apoio da nossa ministra, que tem visto com muita sensibilidade os estados que realmente estão desenvolvendo políticas para resolver e solucionar a fila enorme de cirurgias eletivas que existiam. O governador nos revelou que Goiás, com os seus avanços, vem servindo de modelo para o Brasil. A alegria nossa é poder dizer hoje à senhora ministra que Goiás é o 2º estado no país que mais fez cirurgias eletivas depois do final da pandemia do Covid-19. Isso mostra a nossa capacidade de resolução e é o avanço que nós fizemos, porque hoje não se opera apenas em Anápolis, Goiânia e Aparecida, mas sim em várias regiões e várias cidades do estado de Goiás. O governador sempre cobra dos seus secretários para que o estado de Goiás esteja em uma posição de destaque. E para o estado conquistar a primeira colocação no número de cirurgias eletivas, será necessário a ajuda de parceiros. Nós estamos tendo um apoio muito grande da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais e alguns federais, para que emendas parlamentares possam também ser usadas nesse programa, financiando cirurgias em algumas cidades específicas da base dos deputados. Existe uma questão burocrática para a gente resolver em relação a isso. Resolvendo isso, nós vamos conseguir deslanchar ainda mais e provavelmente, como você falou, do jeito que o governador gosta, a gente passa a ser o primeiro do país na execução dessas filas. As cirurgias mais realizadas foram de vesícula, hérnia e catarata. Uma união de forças que fez Goiás estar em posição de destaque. Nós estamos executando isso com o dinheiro do Ministério da Saúde e com o aporte que o governo estadual também está fazendo, para que não fique parada essas cirurgias, como 10 estados do país até hoje não começaram a fazer. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 6h41, o América Mineiro atropelou o Colo-Colo no primeiro tempo e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com 3 gols em 25 minutos, o Coelho reverteu o placar adverso do Chile, onde perdeu por 2-1. No segundo tempo, viu o time chileno diminuir com Thompson após um vacilo da defesa. Com 2 gols de Mateuzinho, outros 2 de Mastriani e Saldívia contra, o Coelho venceu por 5-1 no Independência. No agregado, vitória mineira por 6-3. Nas oitavas de final da competição, o América Mineiro enfrentará o Bragantino, com data ainda a ser definida. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h42 agora. E a terça-feira chegou ao fim com preços futuros do milho disparando na Bolsa Brasileira. As principais cotações subiram até 3,29%
e flutuaram na faixa entre R$ 57,70 e R$ 68,20. O vencimento setembro 23 foi cotado a R$ 57,70, com valorização de 3,29%. O novembro 23 valia R$ 60,70, com alta de 2,57%. O janeiro 24 foi negociado por R$ 64,30, com ganho de 2,37%. O março 24 teve o valor de R$ 68,20, com elevação de 1,94%. Segundo informações da consultoria, a forte alta do milho em Chicago deu suporte para a valorização também na Bolsa Brasileira. O mercado ainda está tentando digerir os impactos do fim do corredor e a cautela deve predominar ainda mais nos próximos dias. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h56, já de volta com o Jornal Verde Vale. E julho é o mês da conscientização da população sobre o olho seco, a doença que está aumentando muito em todas as faixas etárias da população feminina e masculina, embora as mulheres sejam mais impactadas, principalmente pelas alterações hormonais que experimentam ao longo da vida, como a menopausa, o uso de pílulas contraceptivas e a terapia de reposição hormonal. A campanha mundial Julho Turquesa é fruto, no Brasil, de parceria entre a Associação de Portadores de Olho Seco, APOS, e a Tears Film Ocular Surface Society, líder global em educação em saúde ocular. No Brasil, a campanha acontece pelo 4º ano consecutivo no inverno, em julho, o mês mais seco do ano, e ganhou a cor turquesa, que representa a cor da água limpa, da lágrima, segundo explicou ontem a Agência Brasil, o oftalmologista José Álvaro Pereira. A campanha visa mostrar a importância da doença também para a saúde pública, é o que destacou o professor da Unifesp. Agora 6h57, a sociedade poderá apresentar em breve sugestões para regular uma das principais ferramentas de inovação no sistema financeiro, os criptoativos. Estabelecido desde o fim de junho como regulamentador de ativos virtuais no país, o Banco Central pretende lançar editais de consulta pública neste semestre. A regulação, explicou o banco, tem como objetivo limitar os riscos de sistemas virtuais sem administração centralizada, ao mesmo tempo em que vai tentar não impedir o surgimento de novidades nesse setor. Entre os princípios a serem observados estão a livre iniciativa, a livre concorrência, além da proteção e a defesa do consumidor e também de usuários. Assim que a regulação entrar em vigor, as empresas que atuam no mercado de ativos virtuais terão pelo menos 6 meses para se adaptarem à legislação e às novas exigências. 6h58. Programa vai formar 180 mil agentes comunitários de endemias. Bruno Moreira traz os detalhes para você. 80 mil vagas para a formação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias vão ser abertas por meio do programa Saúde com a Gente. A iniciativa promove a qualificação técnica permanente desses profissionais que atuam em todo o país e terá a sua segunda turma. A primeira tem a diplomação prevista para setembro, após reunir quase 200 mil participantes. Com esses números, trata-se do maior programa brasileiro de formação técnica na área de saúde. As novas vagas foram anunciadas nesta terça-feira pela ministra Nízia Trindade durante o Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde em Goiânia. Ela destacou que ações como essa são possíveis com o avanço do orçamento da pasta. Sempre colocamos no horizonte algo que a Organização Mundial de Saúde também aponta para todos os sistemas universais. É preciso o aumento do financiamento público para a saúde. Então, essa é uma das grandes questões, um dos grandes desafios para avançarmos no SUS. Nós estamos trabalhando na perspectiva desse avanço. Ao todo, o programa tem investimento de mais de 388 milhões de reais. A formação é semipresencial durante mais de 1.200 horas e duração mínima de 10 meses. São 4.000 páginas de conteúdo técnico elaborado para as aulas interativas, divididas em 26 disciplinas e 40 teleaulas gravadas. De acordo com o Ministério, a iniciativa tem o objetivo
objetivo de fortalecer a política de atenção primária como resultado de uma parceria com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS. Ele também atende a uma demanda da categoria com reconhecimento e valorização do trabalho dos agentes. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h em ponto agora. E o governador Ronaldo Caiado participou de uma cerimônia que marca a chegada de novos investimentos para o setor de energia solar em Goiás. O anúncio foi feito pelo Grupo EDP, a empresa do setor elétrico de origem portuguesa, que prevê aportes da ordem de 530 milhões de reais no estado, sendo 325 milhões de reais para a construção de usinas e o restante investimentos na transmissão. Para Caiado, os investimentos são necessários de modo a assegurar energia de qualidade às empresas já existentes ou que desejam se instalar em Goiás. Isso é fundamental para que Goiás tenha uma qualidade de energia e que seja de acordo com a demanda, né? O que é claro, de grande carência no estado, destacou o governador. O chefe do executivo goiano ressaltou ainda que, por Goiás estar em constante desenvolvimento, é fundamental manter uma qualidade na distribuição para que as indústrias possam avançar, explicou o gestor. 7h01. A justiça determinou a soltura na noite da última segunda-feira de Iago Marques Nogueira, suspeito de vender falsos pacotes de hospedagens em Caldas Novas. Ele teria lesado pelo menos 20 pessoas, segundo a Polícia Civil. Ele foi preso em Goiânia no último dia 13 e estava detido em Aparecida. Para a liberação, a juíza Soares Correia determinou as seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal à sede do juízo, Goiânia, até o dia 10 de cada mês durante o processo, comparecimento a todos os atos do procedimento, proibição de mudar de endereço sem aviso prévio e manter o endereço sempre atualizado e não praticar nenhuma infração penal. Em relação ao caso, o homem é suspeito de estelionato. Segundo a polícia, ele prometia aos clientes reservas em hotéis e pousadas. Contudo, quando as vítimas chegavam ao local, percebiam o golpe. Assim, elas voltavam para a cidade de origem ou realizavam novos pagamentos. O estado de Goiás apresentou uma redução em todos os índices criminais e quem traz esse balanço é Juliana Carnevale. A Polícia Civil de Goiás apresentou o balanço das ações das forças de segurança no estado. Os números mostram que Goiás teve redução em todos os índices criminais no primeiro semestre deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2022. No período analisado, foram mais de 30 mil inquéritos remetidos à Justiça e, desse total, mais de 27 mil tiveram autoria definida, ou seja, um índice de elucidação de 90,5%, que é o maior das polícias judiciárias do Brasil. O número de operações policiais cresceu 44%, o de mandados de busca e apreensão, 54%, e o de prisões, 10%. Neste primeiro semestre, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária recuperou aos cofres públicos 150 milhões de reais em sonegação. Houve a diminuição de crimes violentos, como a redução de 12,3% no número de homicídios dolosos, de 11,1% em feminicídios e de 80% em latrocínios. Em relação a crimes violentos contra o patrimônio, em 2023, a Secretaria Pública zerou o número em 97 municípios goianos. Os roubos a cargas em Goiás diminuíram 60% e na segurança rural o estado se tornou referência no Brasil. Em 2022, foram registrados no primeiro semestre 57 roubos na zona rural. Já em 2023, esse número caiu para 43. Houve também queda de 15% no número de furtos em propriedade rural. Ainda comparando o primeiro semestre de 2023 com o igual período de 2022, houve queda de 29,7% nos roubos a pedestres, de 34,1% nos roubos de veículos e de 23,4% nos roubos em comércio. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h04. Ponte Preta e Juventude fizeram uma partida bem movimentada pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro.
no estádio Moisés Lucarelli nesta terça-feira. Apesar de várias chances criadas pelas duas equipes, o placar ficou fechado em 0-0. Com esse resultado, o Juventude perde mais uma oportunidade de colar no G4, enquanto a Ponte Preta não se distancia de vez da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, a 19ª, a Ponte Preta encerra sua participação no primeiro turno com confronto diante do CRB na sexta-feira no estádio Rei Pelé às 19 horas. Já o Juventude recebe o Ceará no domingo às 15h30 no Alfredo Jaconi. 7h05. O Corinthians supera a atenção no Peru e vai às oitavas de final. Daniela Esperon traz um balanço dessa partida. O Corinthians está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, depois de vencer o Universitário por 2-1 no Peru. O clima foi bem tenso. A delegação corintiana chegou no estádio com o ônibus da polícia, temendo a segurança da delegação brasileira, já que um membro do Universitário segue preso no Brasil por racismo no jogo de ida em São Paulo. Eles não concordam que teve racismo nessa partida e o clima ficou bem pesado no Peru. Tanto que no campo de jogo a partida terminou com 5 jogadores expulsos e confusão em campo. O atacante Roger Guedes esqueceu o temor e falou sobre a partida. Ele acredita que o Timão fez um bom jogo. Sim, acho que a gente fez um grande jogo. Começamos um pouco abaixo do que nós estamos jogando nos últimos jogos. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, contra uma grande equipe também, dentro de casa, no estádio lotado. Mas a gente soube segurar o resultado, soube jogar o jogo e conseguimos passar para a próxima fase. O adversário do Corinthians é o News Old Boys. O Timão decide a vaga na Argentina. E a partida de ida em Itaquera vai acontecer entre os dias 2 e 9 de agosto. Outro que se classificou e bonito foi o América Mineiro, goleou o Colo-Colo dentro do Independência 5-1. Agora o adversário é brasileiro, é o Red Bull Bragantino. E nesta quarta-feira tem mais Copa Sul-Americana. O Botafogo entra em campo contra o Patronato no estádio Newton Santos às 7h da noite. O atacante Carlos Alberto falou sobre a expectativa para este duelo. Campo bem ruim, né? Mas conseguimos ali um resultado. Trazemos o jogo agora aqui para nossa casa, né? Com a força da nossa torcida. Como você falou, o grupo bem unido, né? Todo mundo que está entrando aí vem contribuindo, né? Eu creio que vai ser assim até o final da temporada. Cada um que for jogar, cada um que for entrar ali no momento vai dar o seu melhor. No primeiro jogo, o Botafogo venceu por 2-0 lá na Argentina. E agora joga com a vantagem, além de estrear o técnico novo, Bruno Lage. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana. Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h07. A Pátria Agronegócios divulgou sua primeira estimativa para a safra 23-24 de soja do Brasil nesta terça-feira em 155,81 milhões de toneladas. O número reflete um tímido aumento estimado para a área do plantio de 0,48% para 44,44 milhões de hectares na comparação com a safra anterior. Trata-se do menor incremento de área no país desde a safra 2006-2007. A desaceleração na expansão vem pela dificuldade na projeção da rentabilidade para o próximo ciclo e pelo sentimento generalizado da contenção de riscos, é o que explicou a consultoria. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h08. União estende prazo para pequenas empresas renegociarem as suas dívidas. Confira como aderir nesta matéria de Janaína Oliveira. Donos de micro e pequenas empresas podem renegociar suas dívidas com a União até o dia 29 de setembro. O novo prazo foi recentemente publicado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A instituição disponibiliza 5 modalidades de negociações. Por exemplo, é oferecida a modalidade transação de pequeno valor, para quem deve até 60 salários mínimos. Para essa transação, o desconto é de 50% do total da dívida. O administrador e professor Mauro Leônidas afirma que essa é uma excelente oportunidade para quem quer se livrar dos prejuízos causados por esse tipo de dívida, que são muitos. Você não recebe incentivos fiscais, financeiros, e além disso, né, você vai ter o seu CNPJ, né, incluso na área de crédito, no Serasa, vai ter que pagar multas e juros, né? Além disso, também você tem o risco, né, de bloqueio dos seus bens, né, junto ao fisco. Outra questão importante também, você passa
passa a ter ainda limitações para obter empréstimo, né, ou a questão mesmo de linhas de crédito, né? E obviamente que além de tudo isso, né, se você conseguir algum tipo de empréstimo de recurso, teria que arcar com taxa de juros e prazos pouco menos atraentes. E se tem prejuízos, a melhor opção é quitar as dívidas. E outra modalidade atrativa oferecida para micro e pequenas empresas é a transação conforme capacidade de pagamento. Esta permite maior prazo para parcelamento da dívida, em até 145 meses, além de oferecer descontos de até 100% em juros, multas e encargos. Mauro Leônidas destaca que, sem restrição no CNPJ, torna-se mais fácil impulsionar os negócios. É importante fazer essa negociação para que você possa, né, continuar empreendendo no mercado e a partir daí você alavancar o seu negócio. Os empresários interessados em renegociar as dívidas com a União podem realizar todo o processo pela internet. Basta acessar o portal Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. 7h11, 7h11, Volkswagen e Mercedes-Benz anunciam suspensão de trabalhadores. Em última sessão antes do recesso, Câmara de Goiânia decidiu aumentar o número de vereadores. Estas e outras informações daqui a pouquinho. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h18. Mais uma vez, bom dia para você. A Volkswagen anunciou que vai colocar trabalhadores de sua fábrica em Taubaté, no interior paulista, em layoff, uma espécie de suspensão. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região, a medida vai atingir 800 trabalhadores. De acordo com a empresa, layoff significa que esses trabalhadores terão seus contratos suspensos temporariamente. De acordo com a Volkswagen, o layoff vai ocorrer em um turno de produção e terá início no dia 1º de agosto, com previsão de durar 2 meses. A ferramenta de flexibilização está prevista em acordo coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen. É o que disse nota enviada pela empresa. O sindicato diz que o layoff pode durar até 5 meses e que a montadora informou que a suspensão dos contratos será feita para adequar o volume de produção ao mercado. E a Polícia Federal prende uma quadrilha que trocava malas em aeroportos. Rafael Ferri traz um resumo dessa operação. A Polícia Federal prendeu 16 pessoas nesta terça-feira após a segunda fase da Operação Efeito Colateral. A quadrilha era responsável pelo esquema de tráfico internacional de drogas que levou para a cadeia as brasileiras Jane Pauline e Cate na Bahia em março deste ano. Em entrevista coletiva, o delegado responsável pelo caso, Felipe Lavareda, confirmou que os depoimentos dos primeiros presos em março e o histórico dos celulares foram fundamentais para desarticular a quadrilha hoje. O delegado confirmou que o grupo tem o aval da maior facção criminosa de São Paulo, que atua dentro e fora do país. Um confessou, os outros 5 negaram, mas todos os 6 ainda estão presos. Aí em seguida foram ouvidas as 2 mulheres que receberam a mala. No celular delas e interrogatório delas é que a gente conseguiu desenvolver bem a operação, descobriu os outros 2 dias e descobriu os mandantes. Dos 18 mandados, 16 pessoas foram presas, sendo 4 mandantes e 12 executores. Um dos chefes está foragido e outro membro da quadrilha também fugiu. Desde a primeira operação, em março, 23 pessoas foram detidas. A Polícia Federal confirmou que a quadrilha atuava há cerca de 2 anos no aeroporto de São Paulo. Jane e Kátina tiveram as malas trocadas no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, enquanto aguardavam o voo que as levaria para Frankfurt, na Alemanha. As 2 ficaram 38 dias presas depois que encontraram cocaína nas bagagens. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h21. Sem alarde, como sempre, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou ontem, por unanimidade,
o aumento do número de vereadores na capital a partir da próxima legislatura, Daliana. Serão 2 novas cadeiras disponíveis no Legislativo goianiense a partir das eleições de 2024. Agora os políticos vão tirar alguns dias de recesso, antes do retorno ao plenário no próximo dia 8 de agosto. A justificativa do projeto de autoria da mesa diretora da Câmara de Goiânia ampara-se na estimativa populacional feita pelo Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e publicada no Diário Oficial da União. Segundo o levantamento, Goiânia tem 1.430.000.000 de habitantes, e o que autoriza o número de 37 cadeiras no Legislativo. 7h22. E a Polícia Civil prende 9º investigado da Operação Ananias. A reportagem é com Juliana Carnevale. A Polícia Civil de Goiás prendeu o 9º investigado da Operação Ananias. O cumprimento do mandado de prisão foi efetuado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais no município de Franca, em São Paulo. O preso emprestava contas bancárias de pessoas jurídicas para outros investigados para o cometimento de crimes. A Operação Ananias investiga uma associação criminosa voltada para adulteração, falsificação e armazenamento de agrotóxicos, contrabando e lavagem de dinheiro. Com a mega operação, já foram cumpridas ordens judiciais nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. Entre buscas, apreensões de veículos e sequestro de valores, foi encontrada uma aeronave avaliada em aproximadamente 10 milhões de reais. As investigações continuam para identificar outros envolvidos nos crimes, a procedência dos bens apreendidos em poder dos investigados e também a verdadeira origem da empresa responsável pela aeronave, o que será esclarecido com a conclusão do inquérito. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h23, pela primeira vez na Série B, Chapecoense venceu 2 partidas seguidas. O Verdão do Oeste bateu o Ituano por 1-0 na noite da última terça-feira na Arena Condá, pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. O gol foi marcado por Gustavo Casanotti, saiu aos 18 minutos, aproveitando-se da falha do goleiro Jefferson Paulino, que soltou a bola nos pés do camisa 55 da Chape. Casanotti foi ainda protagonista no último lance do jogo, ao ser expulso após acertar o rosto de José Carlos. A partida foi bem fraca tecnicamente, com poucas chances criadas de ambos os lados. Resultado excelente para a Chapecoense, que respira na cola do Galo de Itu e embola a disputa na parte de baixo da tabela. E jogadoras da seleção brasileira de futebol lamentaram a lesão e o corte de Nicole. A reportagem é de Cadu Macri. A atacante Nicole está fora da Copa do Mundo Feminina. A jogadora sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e não vai conseguir se recuperar a tempo de voltar para a disputa da competição com a seleção brasileira. Aos 23 anos, a atacante, que joga no Benfica de Portugal, estava muito animada para a disputa da primeira Copa do Mundo da carreira. A zagueira Rafaele lamentou a lesão da companheira e garantiu que o grupo vai jogar e pensar sempre na atacante. Acho que a gente ficou bem triste, né? A gente sabe do potencial da Nicole, sabe do quão importante ela é para o grupo, né? E a gente, perder uma atleta agora há praticamente uma semana da estreia é bem triste pro grupo, mas acho que a mensagem que a Pia deixou é isso, acho que é da gratidão pra gente, quem tá aqui, acordar todo dia, agradecer, porque a gente sabe o quão difícil é chegar onde a gente chegou. É muito triste ver uma companheira agora não podendo viver esse sonho, né, a tão perto. Eu acho que a gente vai levar a Nicole com a gente, né, ela vai estar nos nossos pensamentos em todos os jogos, na estreia até a final, se for possível, ela vai estar nos nossos pensamentos. Para o lugar de Nicole, a meia Angelina, que já fazia parte da lista de suplentes para caso de alguma lesão, foi inserida no grupo. Rafaele comentou sobre as virtudes da nova convocada. Acho que parabéns para o trabalho que a Angelina vem fazendo com a gente, né? Ela está aqui com a gente desde o início, já está habituada ao fuso horário e só vai poder nos ajudar, né? Pelas funções que ela faz no campo. Acho que ela é uma merecedora também. A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo de Futebol Feminino na próxima segunda-feira contra o Panamá, às 8 da manhã, no horário de Brasília. A agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira feminina, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h26, 7h26. A exportação de soja do Brasil foi estimada nesta terça-feira em 8,8 milhões de toneladas em julho, segundo o relatório da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, crescendo em comparação com as 7 milhões de toneladas embarcadas em igual mês do ano passado. A entidade estimou os embarques de farelo de soja em 2,58 milhões de toneladas nesse mês, também acima de 2,07 milhões de toneladas exportados há um ano. Para as exportações de milho, a ANEC prevê um total de 6,8 milhões de toneladas em julho contra 5,63 milhões do mesmo mês de 2022.